Boa noite! Começamos agora a nossa quinta live da série Mães que Inspiram. Vamos receber uma convidada muito especial, Carol Takomi, essa mulher linda, incrível, uma mãe exemplar, uma linda profissional, faz um trabalho riquíssimo aí com propósito, autoconfiança. É uma profissional que eu tenho muito carinho, tem uma amizade linda e traz para nós hoje falar o que a maternidade nos ensina. São tantas coisas, né? O coração até fica, ai meu Deus, palpitando aqui, falar desse tema que é um tema tão importante para nós mães e tão próximo do Dia das Mães, faz a gente ficar bem emocionado, inclusive, falar sobre isso. Então aproveite. Coloque aí o aviãozinho, convide as amigas, convide as mamães. Vai ser um bate-papo de mãe para mãe, gostoso, para a gente poder interagir, trocar informação. Cada uma tem a sua jornada, cada uma tem um pouquinho que aprende com o seu filho, com a sua maternidade. Então convide as amigas, participe, vai ser uma live linda. Nossa convidada já está aqui, Carol Takomi. Ju, seja muito bem-vinda, boa noite. Fico muito feliz de você estar aqui em todas as lives. Você sabe que você tem um papel muito importante na minha vida profissional, então ter você aqui é uma honra sempre. Uma boa noite para vocês, convide que eu já vou chamar a nossa convidada, hein? Querida. Entrando aqui, enquanto isso vocês coloquem o aviãozinho. Olá! Oi! Tudo Boa bom? noite, Boa amiga noite. linda! Tudo bem? Tudo bem? Tô Ai, ótima. que prazer estar aqui com você. Ai, tô bom. Tava com saudade de você já. Ai, tô tentando botar um filtro aqui, não tá dando certo. Agora eu gostei de Faustão. É assim. Ai, ficou bom. Deu uma clareada aí, boa, viu? Pronto, ó. Ô, tua mamãe tá aqui. A Rô. A mamãe tá aqui, sempre linda, né? Sempre participando. Ela é uma minha querida. mãe. Feliz Dia das Mães! Seja muito bem-vinda, Ah, boa noite. Sua mamãe que está aqui nos assistindo. Como é o pois nome da é, sua minha mãe mãe, não Carol? perde uma, é Roseli. Minha mãe tá sempre aqui. Roseli. Roseli, seja muito bem-vinda. É uma honra ter você aqui. Sua filha é muito especial, uma mulher muito querida, que eu tenho muita admiração. E estou muito feliz de ter você aqui, viu, Carol? Muito feliz Obrigada, eu digo mesmo. mesmo de você. É um prazer estar aqui com vocês. Você sabe que eu te admiro muito também, então para aceitar seu convite é um prazer, é uma honra estar aqui, viu? Poder falar, Eu é sempre estava com gostoso. saudade já de você. Então, agora que você voltou a fazer as lives, né? Que tava todo mundo, acho que sentindo falta, então que delícia que você voltou a fazer, que bom que tá aqui com você. Ai, que bom, que bom. Eu vi que você postou aí, né, com teu filhotinho, tirou o dia para ele ontem, né? Eu vi uma graça, É, né? mais ou menos, né? Que você viu que eu falei aqui, eu já começo, né? A história de mãe, né? Tira o dia pra ficar com o filho e dorme no sofá. Pô, É bem a por vida real, isso. né? A vida real é assim. A gente quer. Aproveitando, eu Pode quero que falar. você conte para todas as mamães que estão nos assistindo. Você fale um pouquinho da Carol, quem é a Carol, quem é a Carol profissional, a Carol mãe, para que todas as mamães possam te conhecer, saber um pouco da sua jornada e a gente possa aí começar a nossa live linda aí, o que a maternidade nos ensina. Bom, eu comecei a minha carreira como publicitária, aí trabalhei por bastante tempo nessa área, depois eu me casei, depois mudei de área, comecei a trabalhar com desenvolvimento humano através da ferramenta de coaching, e depois de um tempo tive o Henrique. Aí quando o Henrique nasceu, eu parei de trabalhar para cuidar dele, fiquei 2 anos me dedicando só à maternidade. E falei, depois que passar nesses 2 anos eu vou voltar. Quando ele fez 2 anos, veio a pandemia, veio o fim do meu casamento e aí a vida virou de ponta cabeça. Então agora aproveitei a pandemia para começar a expor minhas ideias aqui no Instagram e agora é isso, estou compartilhando aqui com todo mundo as coisas, os insights que eu tenho, as ideias, aquilo que eu acredito. Ai, bacana, né? A gente sabe que quando vem o filho, realmente a nossa vida, ela realmente fica muito confusa, né? A gente fica na dúvida o que de fato a gente deve fazer. Sim, Dedicar sim. 100% para o filho, equilibrar a carreira e a maternidade ao mesmo tempo. Eu acho que a gente tem que entender que cada uma tem a sua realidade, né? E no coração da gente, lá no fundinho, a gente sabe o que é melhor. Eu acho que
não tem o que é certo e o que é errado, não tem uma fórmula mágica, para de trabalhar ou continua a trabalhar. Eu acho que como você falou. E no meio da maternidade ainda vem os desafios, né? Casamento, às vezes a separação, ou às vezes um novo relacionamento. Eu acho que são tantas coisas, são tantos desafios que acontecem nesse meio do caminho, depois da maternidade, que eu acho que a gente tem que realmente olhar com carinho e olhar o que é melhor, né? Se é mais confortável ficar só com o filho, tudo bem, né? Eu acho que sempre é tempo de fazer novos recomeços ou até mesmo criar uma nova história, né? Eu acho que é Sim. sempre tempo para isso. E aproveitando assim, quando você olha seus desafios enquanto mãe, o que você acha assim que a maternidade tem te ensinado em meio a todos esses desafios que a gente passa, né? Desde o dia que nasce, hoje ele está com 3 anos, seu filho, Tá, né? com 3 anos, sem Nesses 3 anos aí, 3 anos não, vamos colocar 3 anos e 9 meses. É O que que verdade. essa maternidade tem te ensinado a cada dia, em meio aos desafios, né, que elas nos trazem? Nossa, olha, a primeira coisa assim que eu penso é a maternidade me ensinou que eu sou mais forte do que eu pensava, porque quando você se torna mãe, chega uma responsabilidade que você nem imaginava que você daria conta. Então, você não foi preparada para aquilo, não existe um preparo. Por mais que a gente pesquise, estude, converse com as pessoas, receba conselhos, nunca nada se compara à prática, nada que se compara a vivenciar aquilo. Então, conforme eu estou, né, ainda nesse processo, é sempre, para sempre. Conforme eu vou vivenciando os desafios da maternidade, eu vou percebendo essa força que eu tenho. E ela só vai ampliando. Então, eu posso pensar, nossa, isso aqui é... Porque, assim, tudo que acontece na maternidade é uma novidade. Tudo é novo, né? Tudo, você nunca viveu isso. Quem não teve um filho nunca viveu. Então, conforme as situações vão chegando para você, você vai ter que saber fazer. Mesmo que você nunca tenha vivido, você vai ter que saber, você vai ter que fazer. Aí você vai aprendendo e vai crescendo. Então eu acho que, nossa, só me trouxe assim, crescimento, maturidade, autorresponsabilidade, força, tudo isso assim, não sei nem dizer o quanto que eu cresci. Parece que foram 10 anos em 3, assim, pelo menos, né? É engraçado, assim, né? Quando veio esse tema, né? O que a maternidade nos ensina, eu parei por um momento e fiquei avaliando, né? Maria tem 7 anos. É tão diferente, assim, cada fase eu acho que é um novo aprendizado, né? Eu lembro, assim, que quando... Eu acho que até antes mesmo de ser mãe, de decidir ser mãe, quando a gente estava planejando, a Maria Luísa foi planejada, eu ficava imaginando, né, como seria, e queria ler, queria realmente saber, e de fato, quando aconteceu de eu engravidar, né, e foram 8 meses, a Maria de 8 meses, foram 8 meses tão desafiadores, assim, que a minha gravidez, ela foi um pouco turbulenta, né, e ali já me ensinou tanta coisa, assim, ali eu via o quanto que eu queria ter aquele bebê e o quanto a gente realmente é forte, assim, o quanto a gente já é mãe só de estar ali na gestação, né? Eu acho que aquele processo ali já vai nos fortalecendo, já vai nos mostrando uma mulher que a gente nem fazia ideia que a gente é, né? E logo depois que veio realmente o nascimento, os primeiros meses, e aí você passa aqueles momentos de se privar de sono, se privar de uma vida que você tem, não é mais a mesma, e vem as conclusões, assim, você não sabe se aquela vida mesmo é a vida que você queria, aí vem as dúvidas, será mesmo que era a maternidade que eu queria? Meu Deus, queria tanto ser mãe, já não quero mais, então acho que vem tantas confusões ali depois da maternidade de fato concretizada, que o neném nasce e a gente passa a viver uma outra vida, uma outra realidade. Eu acho que cada fase a criança ensina algo novo para nós, né? E a Maria Luísa, assim, cada dia que passa, ela me ensina tanto, até mesmo em questão do exemplo, né, da postura. E aí você olha para a criança, ela está sendo uma cópia sua, né? E aí você olha, nossa, olha a responsabilidade que eu tenho, né? Por mais que eu não fui ensinada a ser mãe, nós não somos ensinados a ser mãe, a Uhum, gente aprende no dia a dia com sim. os nossos filhos, igual você falou, estudando, pesquisando, olhando a jornada de outra mãe, trocando com outra mãe, mas cada uma tem a sua realidade, por mais que exista a troca, por mais que exista o conhecimento aí, a troca do buscar, né?
E aí, olhando ela, assim, numa realidade do dia a dia, a postura dela, a forma como ela interage, a forma como ela lida comigo, e aquilo me traz, ao mesmo tempo eu me sinto tão forte, mas ao mesmo tempo eu me sinto uma pessoa tão frágil, tão fraca, perante uma criança tão pequena por algumas atitudes dela, que às vezes eu falo, meu Deus, o que que eu tenho que fazer? Hoje mesmo foi um desses desafios, né? Eu olhei para ela, eu assim, tirei o dia ontem com ela e eu fiz tudo que eu podia fazer para dar o meu tempo para ela, né? E não Uhum. estava bom, ela estava ali, via que ela estava reclamando, estava. E aí você olha para aquela situação e você fala: eu me sinto tão forte e numa situação dessa eu me sinto tão frágil, tão fraca diante de uma criança de 7 anos. E aí você pergunta: o que que eu tenho que fazer? E você não sabe. E É. você não sabe o que fazer. Eu acho que nesse momento a maternidade me ensina que não adianta a gente querer agradar o filho, achar que está sendo perfeita, porque cada momento ele vai ser um momento novo, tanto para a criança, tanto para você. E aí eu acho que vem nessa hora o aprender a observar mais. Será que eu estou fazendo algo que para mim é bom ou para a criança está sendo bom? Aí eu acho que vem a hora de a gente, essa hora vem a parte do aprender a ouvir, né? Sim. Porque às vezes a gente se empolga tanto com a maternidade, de querer tanto agradar o nosso filho, e que a gente acha que é o que ele quer, e quando você vai perceber, não é nada daquilo, porque a gente não parou para ouvir, a gente não parou para entender qual é a real necessidade dele. Eu acho que nessa hora, eu acho que esse momento eu tenho aprendido muito com essa parte mesmo do ouvir o que é realmente bom para ela e não para mim dentro da minha maternidade, né? Que eu acho que eu estou fazendo tudo maravilhoso e no final o resultado é totalmente frustrante, porque é totalmente contra do que eu idealizei para mim, nas minhas expectativas. E aí eu me frustro porque o resultado é totalmente diferente do que eu idealizei, eu criei na minha cabeça. Então, eu acho que nessa hora, esse ensinamento para mim tem sido muito grande, sabe? A ouvir o que é bom para ela e não dentro da minha expectativa, sabe? É Eu verdade. acho que vem o ensinamento também da gente aprender a lidar com o comportamento da criança que é diferente do seu. A Maria Luísa ela é o meu oposto, sabe? E aí ela me faz pensar Hum. como era, me faz pensar quando eu era criança. Será que eu tinha esse mesmo comportamento? E aí ela me traz esse ensinamento também de avaliar como eu era quando criança. Será que eu repito os mesmos comportamentos da minha mãe? Será que eu preciso ouvir mais e aprender mais com ela, o que, que é bom para ela mesmo? Sabe, eu não sei se você passa por isso, sabe, Carol, de criar toda uma expectativa ali com o teu filho, e igual você falou, né, criou um dia para vocês, e no final você comentou, né, que dormiu. Você acredita que nessa hora você ouviu o teu filho, a necessidade dele, ou foi uma necessidade sua para tirar um pouco da culpa que você não teve tempo com ele? O que, que você acha quando você olha essa situação? É, eu vou te falar a verdade. Eu não sei, depois de. Eu sempre fui uma pessoa que eu vivi criando expectativas. A minha vida inteira eu vivia de expectativa em expectativa. Até que eu aprendi, né? Acho que a duras penas, assim, aprendi na experiência da vida mesmo, que eu não precisava fazer isso ou que eu poderia me ferir cada vez que eu criasse uma expectativa. Que eu, assim, geralmente a gente se decepciona. Então, eu acho que desde que eu engravidei, pra você ter uma ideia, eu não criei expectativa, assim, quase nenhuma. Então, na minha gravidez, eu não tinha expectativa de como ia ser o parto, de como ia ser o meu filho. Eu não imaginava a fisionomia dele. Eu não sabia o nome que ele ia ter. Enfim, eu comecei a abrir mão de tudo. E durante toda a maternidade eu estou procurando fazer isso porque eu sinto, sim, que era muito pesado para mim, sabe? Viver com essas expectativas. Então, por exemplo, ontem esse acontecimento específico, eu falei, não, vou passar o dia com ele, vou brincar com ele. Só que eu falo isso, eu me proponho a fazer isso. Só que eu solto o resultado. Eu penso assim, se der certo, deu, se não der, não deu. Então, eu realmente não estava conseguindo ficar acordada naquele momento. Eu fui dormir muito tarde, acordei cedo, aí ele quis assistir o desenho e eu apaguei no sofá. Assim, coisa de, sei lá, uns 15 minutos, né, que eu dormi. E ele me chacoalhando e tal. Só que depois, eu não fiquei assim me sentindo culpada com isso, sabe? Eu pensei assim, olha, eu tenho também isso que você falou, tem que respeitar os meus limites também. Porque eu brinquei com ele, eu fiz né, tive um momento com ele e tal. Agora, nessa hora, eu não consegui. Tudo bem, sabe? Eu não sei se eu falei, se eu fracassei, ou se tá tudo bem, mas pra mim eu relevei isso. E eu também, você falou assim, a gente
tem que saber ouvir, né, as necessidades dele, só que eu também sei que eu não vou conseguir atender. Assim como ele não vai atender expectativas minhas, eu também não vou atender expectativas dele. Então, eu vou tentar sempre ajustar e conversar. Hoje eu vejo também, assim, o meu filho, eu tento olhar para ele não só como meu filho, só, mas assim, como um ser humano. Então, é uma interação humana. Eu falo, poxa, eu tenho muita coisa para ensinar para ele, eu sou responsável por ele, mas eu né, sou humana e ele é também. Então, ele vai passar por frustrações, ele vai ter coisas em mim que ele não vai gostar, vai ter coisas que ele vai reclamar. E tudo bem, em alguns momentos vai ser legal, em outros nem tanto, mas a gente vai ter que se ajustando, né? Assim, porque é uma relação, é um relacionamento, é um relacionamento de mãe e filho, mas de dois seres humanos que vão errar, vão falhar. Então eu também procuro aceitar isso hoje em dia, sabe? Essa coisa de poder falhar também, que vai acontecer sempre, né? Isso é interessante você falar que realmente trazer isso de uma forma mais racional, né? Que é uma relação mesmo, porque a gente carrega, né, como se o filho fosse um Deus, assim, e que nada pode dar errado, nada pode sair fora do que a gente realmente cria de expectativa. E assim, eu vejo assim com a Maria Luísa, né, o quanto realmente muitas coisas ela já me ensina com pouca idade dela, e o quanto ela já traz uma força muito diferente, assim, muito forte dela, muito pequena. Primeiro ela pensa nela. Isso vai me agradar ou não? Ela vai, do jeito dela, ela vai fazendo. E assim, aquilo eu fico olhando, nossa, que bom, né? Já tem uma autoestima bem fortalecida Nossa, isso desde é ótimo, pequena, né? sabe? Ótimo. Mas algumas vezes ela é muito dura no falar dela e na postura, né? E ela não abre mão disso. E às vezes eu choro sozinha, né? E aí eu fico refletindo sobre isso, né? O que, que tem da minha criança interior aqui, ferida, que eu ainda preciso cuidar, curar, para aprender a lidar com essa força que ela já tem com 7 anos. Nossa. E é uma potência com 7 anos que eu falo, nossa, que bom, né? Porque tem grandes chances de, numa vida adulta, ser uma adulta bem mais autoconfiante, né? E ela realmente, assim, ela pode até me ver chorando, ela é muito amorosa e carinhosa, mas ela é muito firme. Mesmo eu chorando, ela continua com a decisão dela, sabe? Isso me faz refletir muito, né? Enquanto mãe, enquanto mulher, e eu olho assim, realmente, ela é um ser diferente. Por mais que eu idealize o que eu gostaria que ela fosse em alguns momentos, ela tem a personalidade dela, ela tem as vontades dela, que às vezes não é a minha vontade. E é claro que a gente tem um dever e uma função muito especial, muito importante na vida deles, que é direcionar, que é dar o exemplo, que é respeitar. Eu acho que o respeitar, eu acho que é a base, né? Que muitas vezes a gente acredita por ser os adultos, por ser os pais, a nossa autoridade, a nossa decisão tem que prevalecer. E eu acredito muito nessa troca, porque relacionamento, quando tem o respeito, também vale para os nossos filhos, independente da idade que eles têm. Eles também têm as vontades deles. E quando a gente aprende a ouvi-los com mais carinho, com mais respeito, a relação ela fica mais leve. A criança ela confia mais em você. E você aprende a lidar com aquele serzinho que está ali desenvolvendo e que você também não sabe como lidar, né? Cada fase vai te desafiar de uma forma diferente. Você está na fase bem criancinha, eu estou na fase da Maria já, que é aquela, dizem, né, a adolescência infantil, né? Então, assim, tem as mães que estão com adolescentes, os adultos, então acho que cada fase realmente vem para nos ensinar alguma coisa. E nessa fase, eu estou te dizendo da Maria, dessa questão que você traz do relacionamento, a gente entender que é um relacionamento mãe-filha, mas que exige o respeito. Eu acho que quando a gente entende que o respeito é a base, a gente começa realmente a entender e a funcionar de uma forma melhor em relação a eles, né? Porque a gente aprende a ouvir com respeito e sem o julgamento, ou até mesmo, muitas vezes a gente fala, não, eu falei, pronto e acabou. Como se a gente fosse uma verdade absoluta só porque somos mães. Eu acho que aí vale a gente refletir, né? Que a criança, ela, apesar dela ser criança, ela tem os desejos dela e a vontade dela, e que a cada dia também é algo novo e que ela está aprendendo. E que a nossa relação também é algo novo para elas. A cada dia é um pouco que elas conhecem mais a nossa história enquanto mães e mulheres. E aí vem aquela curiosidade, mas mamãe, como era quando você casou com o papai? Ou como foi? E aí vem aquele vários porquês
E até nessa hora vem aprendizados, porque eu acho que a gente vai tanto na correria que a gente não para nem para pensar. Ah, mas como foi? Por que que eu decidi casar? Por que que eu decidi ter filhos? E Sim. eu acho que essa troca, esse respeito, vai fortalecendo ainda mais. O que que você acha, Carol? Essa questão do Nossa, relacionamento à base do respeito aí. eu acho total, é completamente, eu concordo 100%, porque a gente, querendo ou não, às vezes se coloca como autoridade. Eu muito, tá? Eu tenho me pegado muito e já tô aqui refletindo muito sobre várias vezes que eu faço isso com o Henrique, que faz isso, faz aquilo, é assim, assado, porque às vezes a gente tá cansado, às vezes a gente tem que, tá na hora de ir embora, põe logo essa roupa, vai tomar banho que tem que tomar, vamos comer que tem que comer, e a gente fica, né, no automático e quer que seja assim, pronto, acabou. Mas é isso, é porque a gente se sente nesse papel de autoridade, de ter um certo poder sobre ele, né? E a gente não enxerga muitas vezes que é uma pessoa que só está aprendendo, tá, né? Chegou depois de você aqui, mas que ele tem que ser olhado, tem que ser respeitado, tem que ser ouvido. E então realmente, gente, como é importante a gente poder ouvir. E quando eu vejo, quando eu consigo fazer isso com o Henrique, considerar, perguntar para ele como ele se sente, o que ele gostaria, né? Conversar, perguntar, considerar a opinião dele, considerar o que ele tem vontade. Nossa, aí parece que a relação transforma, né? Porque assim, tem alguns momentos que a gente precisa dizer para a criança o que tem que ser feito, porque, né? Não dá para fazer tudo do jeito que ele gostaria, mas eu acho que a gente precisa essa coisa do respeito sempre. Ele se sente respeitado, ele se sente ouvido, então ele colabora, então ele fica uma criança feliz, ele sente que ele está fazendo parte daquilo, ele se sente amado, ele se sente considerado, né? E a gente não pode simplesmente passar por cima, achar que, eu sei o que é bom para você. Não, eu quero saber como você se sente nisso, o que você gostaria, né? Então, nossa, é fundamental. Acho que o respeito, quando a gente aprende a agir assim, na verdade, quando a gente aprende a agir assim, é, é, como ser humano, em todas as situações, aí você começa também a agir com seu filho. Aliás, tudo o que a gente vai fazendo com os nossos filhos, antes da maternidade, eu penso assim, antes da maternidade, existe como eu sou como pessoa, como eu sou na sociedade, qual é a minha conduta. Então, conforme eu vou agindo, eu vou reconhecendo as coisas, aí vai refletir na minha função materna também, né? Então, o respeito é uma coisa que se você souber fazer isso como indivíduo, na sociedade, com todos ao seu redor, por que que você faria diferente com seu filho, né? Por que não respeitá-lo, não considerá-lo? Então, nossa, é fundamental ter respeito por uma É, criança. eu acho mesmo, né? E é engraçado, assim, a Maria Luísa, em alguns momentos, eu me pego, né? Porque é um outro olhar de fora, né? Mesmo sendo criança. Algumas coisas eu falo para ela, filha, não pode ficar fazendo duas coisas ao mesmo tempo, você tem que focar, você tem que prestar atenção. E aí, muitas vezes, eu tô com ela e isso já tenho trabalhado bastante, diminuindo bem, mas ainda faço em alguns momentos. Eu tô com ela e, de repente, preciso responder uma mensagem, filha, só um minutinho, eu vou responder. Ela falou, não, mamãe, você falou que tem que ficar focado numa única coisa, agora é hora de brincar comigo. Tá Você está vendo? do seu lado, você não pode trabalhar agora. E ontem ela teve até probleminhas com a internet no lugar que a gente estava, não consegui nem fazer a live. Ela falou, que bom, né, mãe? Porque hoje o dia era eu e você, então você não Ai, podia trabalhar. E aí me fez pensar, né? É verdade, né? A gente ensina uma coisa para a criança e muitas vezes a gente faz o contrário do que a gente está ensinando, né? com E aí certeza. acho que é muito confuso para a criança. Você fala com aquela autoridade, com o respeito, que para eles é a verdade absoluta, porque somos os pais. Então, tudo que a gente fala para eles é uma verdade absoluta até que se prove o contrário. Sim, E ver você fazendo diferente do que você acordou, combinou, é meio que quebrar o laço de confiança, né? Isso é, serve para uma relação também para uma vida adulta, né? E aí a gente já faz isso na infância deles e a gente nem percebe. Então, acho que é outro ensinamento também, né? Da gente com honrar o que a certeza. gente falar, a gente honrar mesmo o que é combinado. O que é combinado, né? E eu acho que quando você cumpre, quando você age com a verdade, a gente realmente cria esse laço de confiança e faz a criança ter confiança no que você fala. Porque a tua palavra para a criança, quando você cumpre o combinado, ela sempre vai confiar em você.
vai confiar em você não só pelas suas atitudes, mas também com tudo que você falar para ele. Eu acho que também essa relação de confiança, ela tem que ser construída e serve também através das falas deles, do comportamento deles, também para que a gente aprenda essa outra questão do desenvolver a confiança, né? Do que a gente fala, do que a gente opina, do que a gente fala para fazer e faz diferente. Muitas vezes eu tenho realmente percebido isso e tenho percebido também com uma frequência que eu não estava observando, passei a observar depois das lives. O comportamento, eu estava achando Maria Luísa muito irritada, muito nervosinha comigo, e eu assim, meu Deus, o que eu tenho que fazer? Já não sei mais o que fazer. E chorava escondido no banheiro e pedia, meu Deus, eu preciso de uma luz, assim, para saber o que eu estou fazendo de errado, né? E aí eu percebi que eu estava, mas não estava com ela, porque estou sempre no celular o tempo todo. Ela está falando, eu, aham, aham. E ela começou a me questionar, mãe, por que todas as vezes eu estou falando com você, você só fala aham? Você não está me ouvindo, você não está aqui. E aí eu acho que isso também é outro ensinamento, né? Quando a gente estiver com os nossos filhos, a gente de fato esteja com os nossos filhos. Porque o aham, aham, a criança, ela, por mais que ela seja pequena, ela percebe que a gente não está de verdade ali. Que a nossa presença, ela não está sendo verdadeira, ela está sendo só física. Ela não é de corpo e alma e coração. E isso é um detalhe que a gente tem que prestar muita atenção, principalmente nesse mundo agora que a gente está com a nossa rotina toda misturada, escola dentro de casa, nosso trabalho, criá-los, brincar, ensinar, educar, tudo está tudo muito misturado. Então, acho que quando a gente deixa essa agitação tomar conta da nossa maternidade, acontece esse relato que eu estou te falando. A gente não se entrega de corpo e alma e coração para os filhos naquele momento que a gente decidiu estar com eles. E acho que esse momento ele não pode ser quando a gente estiver com essa culpa, né? Porque a gente costuma fazer isso quando está com aquela culpa bem aguçadinha, né? Não, vou ter um tempinho para minha filha. Mas é só para dizer, só fisicamente. E esquece que a criança, ela sente muitas vezes a reação dela pela agressividade, ou por ficar calada, ou de ficar quieta, porque ela não consegue se expressar ou falar que aquilo dali está incomodando, que ela está sentindo falta de alguma coisa. Eu acho que isso também serve para a gente abrir o nosso olhar de uma forma mais ampla, com mais carinho, assim, da gente ter esses momentos de pausa. Eu acho que a criança faz a gente desacelerar de uma forma muito cruel às vezes, porque dói lá na alma quando a culpa ela sobe no termômetro lá em cima, e aí você fala, nossa, eu preciso ter um tempo com meu filho. Depois assim, de 3, 4 dias naquela agitação, a criança está irritada, a criança está chorando, a criança não fala, a criança não está indo bem na aula, a criança não dorme e você não sabe o porquê. E aí vem aquela culpa, nossa, precisar de atenção para o meu filho. Eu acho que até nisso a criança e a maternidade nos ensinam. E os momentos de pausa são necessários. E são necessários não só quando a maternidade gritar com a culpa, mas é necessário para nós, para que a gente se olhe com respeito, a gente se olhe, não, você precisa de uma pausa, você precisa cuidar de você, cuidar da sua mente, do seu coração, para que você tenha sabedoria para educar melhor o seu filho, para dar uma atenção de qualidade para o seu filho. Eu acho que a maternidade, ela faz a gente ir no nosso limite até para testar tudo isso, né? A gente se vê mães e mulheres tão fortes e ao mesmo tempo que a gente se vê tão forte, a gente se vê tão fraca, né? Tão vulnerável. E assim, a gente se vê naqueles altos e baixos, tá naquela agitação, faz tudo, e de repente vem aquela maré que te dá vontade de ficar quietinha, só chorando, não fazer nada, exausta. E aí vem a maternidade e te mostra, né? Ó, você pode ser essa potência, essa mulher foda, mas você pode também ser aquela menininha frágil que você pode deitar no colo do seu filho e ele te dá um carinho. E tá tudo bem. A maternidade, ela vem para nos ensinar isso. Que a gente pode ser o que a gente quiser, mas é preciso ter esse olhar primeiro para nós, enquanto mulher, enquanto mãe, para que a gente tenha capacidade e a gente consiga aprender a dar o melhor para os nossos filhos, dando o melhor para nós primeiro. Eu acho que isso é um dos ensinamentos que a Maria tem me dado, sabe? Todos os dias. Eu acho que essas pausas, elas são tão necessárias e a gente não percebe ou a gente não se permite, sabe? Porque a gente acha que ser mãe 24 horas é o suficiente. O que você acha, Carol? Eu acho que é necessário.
Ah, completamente. Eu também me vejo nessa situação igual. Você falando, aí eu fui aqui, já tô assim, eu já tô exatamente nesse momento da culpa, sabe? Nesse momento que eu tô falando, nossa, que nem não foi o caso ontem lá do desenho, mas eu vejo que muitas vezes eu tô com o Henrique, você fala, eu tô no celular, porque a gente que fica, que a gente, né, quer trabalhar no Instagram e tal, a gente também faz parte dessa escolha que a gente fez para estar aqui todos os dias, né? Tá trabalhando com o celular também. Mas a gente realmente precisa ter essa percepção de uma hora para cada coisa, um momento para cada coisa. Senão a gente não faz nada bem feito. Porque a gente fica, eu pelo menos estou aqui às vezes no celular e pensando que eu devia estar com meu filho. Aí estou com meu filho pensando que eu devia lavar a louça. Estou lavando a louça pensando que eu devia estar brincando. Enfim, aí a gente não faz nada bem feito, nada por inteiro. Então, é, isso que a criança tem, né? A criança tem uma coisa de estar no presente. A criança só vive o presente. Ela não está fazendo uma coisa pensando na outra que ela vai fazer. Ela simplesmente está ali, 100%. Então, por que não, né? Se a gente se propuser a fazer, eu vou fazer isso agora, né? Eu vou dar 100% aqui, daqui a pouco eu vou dar 100% em outra função. E tudo bem, porque talvez se a gente fizer assim, até eles vão compreender. Você pode falar, olha, eu vou brincar aqui, sei lá, meia hora com você, mas você se dedicou àquela meia hora, você deu atenção, você esteve ali com ele, e daqui a pouco você fala, olha, agora eu vou fazer outra coisa, porque a gente, né, combinou assim, eu vou fazer. Certeza que a criança vai ficar em paz quando você, né, for fazer a outra tarefa por um período de tempo, pelo menos ela vai entender aquele acordo. Então, realmente, a gente que precisa ter esse olhar, respeito com o outro, respeito comigo e respeito com as coisas que eu vou fazer, né? Com certeza. São as nossas escolhas ali e a nossa energia, a nossa atenção, que a gente, quando está dividida, você não produz nada. E quando você foca, realmente você vê resultado em tudo, né? E aí você falou de energia, né? É outra coisa que eu aprendo muito, assim, energia, né? Para quem acredita, ou quem realmente acha que faz sentido, para mim faz muito sentido essa questão da energia. Eu acredito muito que nossos filhos, eles são o nosso termômetro, né? Quando eu percebo que a Maria está mais irritada, está mais fragilizada, está mais dengosa, e eu vejo toda aquela situação, eu olho ela e eu paro, quando eu consigo fazer isso, eu olho e falo, nossa, como eu estou? Né? Eu estou agitada, estou irritada, como que eu estou? Porque eu estou trazendo essa energia para minha filha e para o nosso ambiente da nossa casa. Porque a energia, quando você está com ela muito agitada, muito pesada, você transfere automaticamente para o teu filho, para a rotina dele, para o ambiente que você está inserido com o teu filho. Então, eu acho que isso também é outra coisa que os filhos nos ensinam, né? Essa questão de nós, eles serem os nossos termômetros, né? Eu acho que a gente saber, quando a gente começa bem o nosso dia, é claro que tem dias que a gente vai começar bem, vai ter dias que a gente não vai estar tão bem. E É. cabe a nós fazermos a escolha de como vai ser o restante do dia. Porque uma coisa é você acordar e não estar tudo bem. Outra coisa é você fazer desse dia ficar bem, com atitudes que você possa criar e fazer realmente fazer sentido ali, para que o seu dia seja um dia melhor, que seja você fazendo a tua pausa, que seja você fazendo um exercício físico, que seja você lendo, que seja você brincando com teu filho, seja você indo, fazer meditação, seja a forma que você encontrar de escolha para melhorar aquela energia, né? Que eu acho que é outra coisa que a maternidade também nos ensina. E se você deixar se arrastar aquela energia ruim, ela vai por dias. E aí fica aquele ambiente conflituoso, a criança irritada, você irritada, não faz uma coisa, não faz outra. E os reflexos da criança vai para outra criança, vai para o meio que ela também vai se inserir. Eu acho que é outra percepção também que a maternidade, nossos filhos nos traz, né? E olhando tudo isso, assim, que a gente fica com essa culpa, com essa cobrança, com essa exigência toda, na sua cabeça, assim, o que você acha que é de fato ser uma boa mãe? Assim, a gente se cobra tanto de ser boa mãe, mas assim, no seu olhar, o que você acha que é ser boa mãe? Então, eu acho que ser boa mãe, primeiro, é muito relativo, porque não existe uma definição, né? E antes de ser mãe, é aquilo que eu estava falando há pouco, né? Antes de ser mãe, você é uma pessoa. Então, o que é ser uma boa pessoa?
Aí eu começo a pensar isso, assim, o que é ser uma boa pessoa para você? O que é ser uma boa pessoa para mim? O que é ser uma boa pessoa para o outro? Cada um vai dar o seu significado a isso. Não existe uma resposta. Então, dentro daquilo que eu hoje, com a consciência que eu tenho, com o conhecimento que eu tenho, com o que eu posso enxergar, o que eu considero ser uma boa pessoa, eu vou procurar aplicar na minha vida. Eu vou procurar agir da maneira que eu acho que é o melhor, né? E então, como eu consegui fazer isso, é como eu vou agir com meu filho também. Então, pode ser que eu olhe para uma pessoa que está exercendo a função materna de uma maneira que eu fale, nossa, admiro muito, nossa, admirável isso que ela está fazendo, que forma maravilhosa de né, se conduzir pela maternidade. E aí pode ser que eu não consiga ainda fazer, né? Pode ser que eu não consiga. Para mim ainda não cabe aquilo. Eu tenho ainda algumas limitações que eu vou ter que vencer e tudo mais. Então, isso pode ter um peso, às vezes, muito grande, porque a gente olha para o que o outro está fazendo e considera que aquilo é ser uma boa mãe, e eu não consigo fazer aquilo. Então, aí que eu acho que vem um peso, uma cobrança. Eu posso me cobrar demais para querer ser aquela mãe que eu considero boa. E dentro do que eu consigo fazer hoje, do meu melhor, eu penso o seguinte, tá? Isso é uma coisa que eu já ponho na minha cabeça. Eu sou a melhor mãe que meu filho pode ter. Eu sou a melhor mãe que meu filho pode ter. E claro que eu sempre vou procurar ser uma pessoa melhor e assim serei também uma mãe melhor. Mas eu não quero carregar o peso de achar que eu deveria ser como a outra mãe que eu acho que é uma boa mãe, entendeu? Não dá, assim, não tem como. Eu penso assim, ele nasceu na família que ele precisava, com os pais que ele precisava. Eu tenho tudo o que ele precisa aprender. E outra, aquilo que você falou no início também, ser uma boa mãe não é simplesmente agradar o seu filho, não é fazer aquilo que ele gostaria ou aquilo que vai deixar ele mais alegre. Né? A gente quer ver nossos filhos felizes, mas antes disso, antes de pensar sobre o que ele considera felicidade, eu tenho que pensar no que eu posso fazer por ele, no que eu posso ensinar de melhor para ele, para que né, eu vou dar a melhor educação que eu conseguir, ensinar o que eu tenho, né? O que eu for adquirindo, eu vou passando para ele. Conforme eu vou aprendendo, eu vou ensinando nessa medida. Então, nunca vai existir para mim ser uma boa mãe. Né? Eu sou a melhor mãe que eu consigo ser, eu sou a melhor mãe que o meu filho poderia ter. É isso que eu penso. Perfeito, perfeito. Eu penso exatamente como você. Eu acredito muito que nós somos as melhores mães que nossos filhos podiam ter, porque eles estão exatamente na família que eles deveriam estar. Né? Eu acho que eles têm exatamente a mãe que eles precisavam ter para ser crianças e adultos felizes e crianças e adultos com valores dentro da família que eles foram inseridos e escolhidos para estar. E eu penso muito nisso, né? A gente tem um mau hábito de se comparar com a outra mãe. Eu acho que a gente precisa evoluir nessa questão de entender que não é se comparar, mas é aprender. Eu acho que quando existe a troca e o aprendizado, é válido, desde que você não se cobre a ponto de querer ser igual a outra pessoa. Porque, igual você falou, antes de sermos boas mães, temos que ser boas pessoas. E ser boas pessoas vem de valores que você já traz de lá de trás, de ensinamentos, de criação, da família que você foi inserida também. Sim. E eu acho que ser boa mãe, ser boa pessoa, vem dos valores que você adquiriu, dos valores que você vive hoje, e quais os valores você ensina para os seus filhos. Eu acho que esse é o caminho, de você ensinar aos teus filhos, de você ensinar aos teus filhos os valores que são importantes para você. E os valores que são importantes para você é o que você vai ensinar para os teus filhos. E você faz realmente, eu vejo também, eu me vejo uma excelente mãe para Maria Luísa, porque eu faço o que eu consigo fazer dentro das minhas possibilidades. E tá tudo bem se eu não sou aquela mãe que já conseguiu evoluir nesse quesito. Eu estou em evolução. Tem muitas coisas que eu vejo que eu sou realmente exemplar em muitas coisas na minha visão dentro dos meus valores. Talvez para outras mães seja algo, nossa, que mãe é essa? Mas dentro do meu coração, dentro do que eu acredito, dentro do que eu faço, é claro que eu sempre penso na questão da segurança, na questão do respeito, da questão realmente do que vai ser bom e confortável para ela também. Isso é algo que eu aprendi muito com a maternidade.
não ser bom só para mim, mas ser bom para ela e para nós duas, né? Então, eu acho que é exatamente o que você falou. A partir do momento que a gente para de se comparar à realidade de outra mãe e se olhar a nossa realidade, tudo vai ficando mais leve, né? E até pegando esse gancho, Carol, você acha que o autoconhecimento ele influencia na forma como a gente tem essa jornada da maternidade? Você acha que ter autoconhecimento... Ah, uma fofa assim, ó. Ah, obrigada, Linda. tia. A minha tia tá mandando um recadinho. Você acha que o autoconhecimento, ele ajuda nessa jornada da maternidade? Ah, sem dúvida, né? E, de novo, o meu pensamento é sempre assim, antes de exercer a função de mãe, como é a minha conduta como ser humano. Porque, sabe que uma coisa que acontece muito também, eu acho que quando a gente se torna mãe, a gente, por se envolver completamente, por nossa vida mudar completamente, a gente às vezes acha que a gente é mãe, só mãe. E, na verdade, eu sou uma pessoa que tem diversas funções, diversas facetas, uma delas é a maternidade. E porque senão, também eu penso nisso, assim, que quando a gente olha para a maternidade como o que eu sou, eu acho que aí sim gera também, às vezes, muita frustração de pensar nesse sentido. Putz, será que eu tô sendo... que eu tô errando muito como mãe, que eu tô falhando muito como mãe? Será que meu filho tá agindo assim por minha culpa, que não tá dando certo e tal? E quando você traz isso para um outro olhar, né, mais amplo, assim, de pessoa, aí você começa talvez a olhar outras virtudes que você não associa à maternidade diretamente, assim, mas que você está usando e você não está nem percebendo. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, você começa a perceber, a olhar para você como um todo, né? E observar, assim, essas virtudes que você tem. E também as não virtudes, né? Mas você saber como você age, como você reage, o que te irrita, o que te desagrada, quais são os gatilhos que te fazem perder a paciência, agir de tal maneira. Quando você consegue observar em você toda a sua forma de funcionar ali, você só tem a ganhar. Você só tem a ganhar em qualquer relação. E você consegue, nessa relação com o seu filho, parar também em alguns momentos e falar: opa, peraí, isso aqui vai acionar um gatilho em mim. Então eu vou recorrer a alguns recursos, algumas ferramentas que possam me ajudar a agir de novas maneiras, entendeu? Então, assim, na verdade, o autoconhecimento ele vai te ajudar sempre para tudo na vida. Né? Eu acho que é um caminho também, não tem um ponto de chegada. Você vai a vida inteira buscando se observar, se conhecer mesmo, olhar com carinho, né? Não no sentido de querer se cobrar, de olhar, nossa, tá vendo como eu faço isso errado, como eu sou uma pessoa terrível. Não, mas é simplesmente num olhar de observador mesmo. Então tem isso aqui que não é muito legal, que eu vou ficar de olho, mas tem essas outras coisas todas aqui que eu tenho que são bem bacanas. Olha como eu já caminhei, olha quanta coisa eu aprendi, olha como eu lido, de repente, no meu trabalho de tal maneira, no meu relacionamento de outra maneira, com a minha família de outra maneira. E aí você vendo, tendo essa visão ampla, aí quando chega a nossa relação com seu filho, você fala: poxa, tudo bem, eu falhei aqui, mas olha quantas outras coisas boas eu também tenho. E olha como eu posso usar todas essas minhas virtudes também na relação com meu filho. Então o autoconhecimento só te equipa de ferramentas mesmo para que você lide melhor em qualquer situação da vida, né? Inclusive na maternidade. Eu acho ótimo, assim, porque eu acredito muito que a base para qualquer coisa realmente na nossa vida, ela começa com o autoconhecimento. Seja a gente enquanto mulheres, né, com filhos, e principalmente na maternidade, que é exatamente o que você falou. Filha, assim, exatamente o que você falou, né? O autoconhecimento, ele te dá norte. Você começa a saber como você funciona e você começa a saber como agir em determinadas situações. E assim, o autoconhecimento, quanto mais você se conhece, quanto mais você se aprofunda, mais verdades você vai tendo de você e mais você consegue realmente trabalhar aquilo que para você antes era desafiador, era algo que te tirava do teu eixo, e você aprende a lidar com aquela situação de uma maneira diferente.
porque você aprende, você sabe quem você é de verdade, você sabe como você funciona. E, sabe, trazendo até essa questão do autoconhecimento para a questão de educar, até de um post que eu li hoje, eu não estou aqui para julgar e nem dizer o que é certo e errado para quem está nos assistindo. Eu vou dizer dentro da minha educação que eu dou para minha filha e dentro do que eu fui educada pelo meu pai, mais específico, que é quem lembro mais da educação. O autoconhecimento, ele vem até, acho, de uma forma muito poderosa na questão da gente de educar na questão se você vai castigar, se você vai bater, se você vai gritar. Porque quando você sabe como você funciona, até essas questões de como você vai educar o seu filho nesse quesito, você consegue ter mais equilíbrio. Porque muitas das vezes não é a criança que está fazendo algo errado, é algum gatilho que ela acionou, faz você acionar alguma coisa sua que te tira do teu eixo, do teu equilíbrio, e você não sabe lidar com aquilo, e a forma como que você vê como agindo de uma forma mais agressiva. E aí você desconta tudo aquilo que é seu, que o teu filho fez alguma coisa que você não soube lidar, que é seu, não é do seu filho, e por você não ter autoconhecimento, você não sabe lidar com aquilo. Então, acho que é outro ponto muito importante que interfere, inclusive, da forma como a gente vai educar nossos filhos nessas questões. Eu sou totalmente contra, não estou aqui, né, para julgar mais uma vez, mas eu sou totalmente contra castigo, a bater, a violência. Eu acho que isso traz traumas e inseguranças para uma vida adulta que talvez ele não consiga reverter. Alguns adultos conseguem, muitos não conseguem. Por isso você vê pessoas ansiosas, pessoas desequilibradas emocionalmente. E eu acredito muito nessa questão da confiança e do respeito, mais uma vez. E aí, com o autoconhecimento, você consegue saber lidar em situações, porque as crianças às vezes tiram a gente do nosso eixo, tiram a nossa paciência. Só que a forma como você vai lidar com aquele seu desconforto, com aquela situação desafiadora que eles tiram a gente da nossa paciência, que vai determinar qual o próximo passo e como a criança realmente vai reagir. É ação e reação, né? Eu acho que é muito isso. E você tendo, de novo, autoconhecimento, você se conhecendo, você sabendo que naquela situação, aquela determinada situação te tira do eixo, você saber o que você tem que fazer, às vezes é não fazer nada. Você vai estar tirando a sua autoridade? Não. Você vai estar aumentando a sua autoridade, porque você vai agir de forma consciente, de forma respeitosa, e não no impulso, na impulsividade. Porque a falta de autoconhecimento te leva à impulsividade, te leva a comportamentos sem pensar, na hora da raiva. Porque você não sabe como lidar com aquela situação. E a maneira mais fácil e prática é agir pelo impulso. Você não sabe como agir, então você faz o quê? Ou você se iguala à criança, porque você não sabe lidar com aquilo, ou você faz ainda pior, né? Se magoa a criança e fica aquela relação conturbada, conflituosa e brigas de quem manda mais, né? Porque a criança chega um momento que ela começa a competir com você. Quem é a autoridade? Se é ela ou se é você? E eu acho que cabe a gente, a cada dia mais, por nós e pelos nossos filhos, buscar se conhecer cada vez mais. E tem inúmeras ferramentas para isso. É a leitura, é você saber da sua infância, é você conversar com teus pais, quem tem pai e mãe vivo ainda, é você buscar ferramentas. Eu fiz constelação familiar, não sei quem acredita ou não, mas é um autoconhecimento também incrível, te dá um norte enorme. Então, assim, tem várias maneiras, né? Seja através da leitura, seja através de momentos de pausa. Eu acho que a gente precisa usar as ferramentas, essas ferramentas disponíveis para nós, para que cada vez mais essa potencialidade que a gente tem, que é de dentro, vem de uma história, vem de uma jornada, possa de fato ser usada, né? Porque senão o que adianta? Você tem aí uma bagagem, mas não se conhece, né? Você tem o conhecimento do outro, mas e de você? Você conhece o teu filho, mas e você? Você se conhece? De verdade? Você sabe lidar em situações desafiadoras, numa questão da criança te tirar do sério, te irritar ou te fazer chorar, como acontece muitas vezes? E aí, quando você se percebe, ou se apercebe nessas situações, você fala, nossa, é por causa disso. É por causa da minha infância, porque minha mãe fez isso comigo, é por conta de uma crença que eu trago de uma vida inteira. Ah, eu agi assim porque eu me sinto frágil. Então, você começa a dar nomes aos seus comportamentos baseado no que o teu filho fez você sentir. Porque os seus filhos te levam a emoções, tipo,
de alegria e tristeza, raiva e tudo que você puder imaginar de emoção, eles te trazem. E eu acho que você saber lidar com essas emoções é o segredo. E saber lidar com as emoções, você tem que se conhecer primeiro, né? Eu acho que você falou tudo. A base e o caminho para qualquer coisa na nossa vida, seja pessoal, seja como filho, seja como mãe, como mulher, como esposa ou como companheira, tá realmente da gente se autoconhecer. É. E trazendo para nós aqui, minha lindona, e as mamães que estão nos assistindo, qual é hoje o seu maior desafio enquanto mãe? Conta para nós aí. Vocês, mamães que estão nos assistindo, coloca aqui nos comentários para a gente poder compartilhar sobre qual é o seu desafio enquanto mãe. São só São desafios, quantos? né, amiga? Só desafios um atrás do outro. São tantos que... Ai, gente, qual que não Vou é um falar só? um. É, um só, né? Tipo, É, olha, só vamos tá lá. bom, né? Desafio, eu acho que é abrir mão do controle. Abrir mão do controle de tudo, porque eu acho que, assim, desde que eu me tornei mãe, eu percebi. Porque, assim, antes você tem uma vida sua que você controla. Quem não tem filho acha que não está controlando, mas está controlando sim. Você tem ali, você vai para onde você quer, a hora que você quer dormir mais, você dorme, você quer comer, você come, você faz o que você quer. E a maternidade, ela te tira todo o controle, né? Na idade que o meu filho tá, 3 anos, já voltou um pouco, assim, já tem um pouco de rotina para mim, né? De estrutura, assim, então eu já consigo almoçar, jantar, dormir melhor, claro. Mas ainda assim, você não consegue controlar porque você tá 24 horas lidando com uma outra personalidade. Que é o que a gente falou, ele vai chorar porque ele não quer tal coisa, ele vai falar que não quer fazer aquilo que você está dizendo que você quer que ele faça, ele vai te desafiar, ele vai te colocar em situações que você não imaginou, você não está esperando aquilo, a reação dele. Então é o tempo inteiro você tendo que lidar, tendo que ensinar e tendo que aprender principalmente. Porque a gente pensa que a gente está ensinando, mas a gente na verdade está aprendendo. Você está sendo desafiado o tempo inteiro e, como você falou, sendo colocado em vulnerabilidade. Então não adianta você se colocar numa postura de não, quem manda que sou eu que sou a mãe e tal. Por quê? Porque o tempo inteiro ele vai te derrubar também. E você não vai saber o que fazer. Porque você não vai ter controle nem da situação e nem muitas vezes daquilo. Como eu vou lidar, como eu vou resolver esse conflito. Então, olha, é um desafio muito grande. Você tem que estar disposta, na verdade. Eu acho que essa coisa da maternidade, o desafio é você estar disposta a se desconstruir. É você estar disposta a abrir mão de todas aquelas suas crenças de que a vida é assim, de que as coisas funcionam assim, né? Então você tem que simplesmente deixar as coisas acontecerem e aprender a lidar com o improviso, com o imprevisto, e você vai ter que saber fazer ali. Então é isso, você se prepara o máximo que você pode como ser humano, se conhecendo, se desenvolvendo, tentando aprender sobre o outro, sobre a relação, sobre a maternidade. Você vai se equipar com o que você consegue, mas você tem que saber que você não controla mais nada. Você não tem controle de que, se eu aplicar isso aqui vai dar tal resultado. Não, não é assim. Você vai tentar usar o que você tem da melhor maneira e o resultado não pertence a você, não cabe a você. Então, o desafio é esse, abrir mão do controle e se desconstruir todos os dias, né? Estar disposta a aprender o tempo todo. Nossa, você falou uma coisa agora que caiu como luva, assim, perfeito para mim. De ontem para hoje, eu tenho pensado muito, muito, muito sobre isso que você acabou de falar, sabe? De saber lidar com essa questão do desconstruir o que é certo e errado para mim, o que eu acreditei uma vida inteira, porque a Maria Luísa, ela tem comportamentos muito diferentes do meu. E ela tem gostos muito diferentes do meu. Nós somos pessoas muito diferentes. Apesar de termos uma base muito forte do que eu ensino para ela de valores e alguns comportamentos que eu vejo sendo repetidos, outros não. Eu acho que, e desde ontem, talvez eu precisava ouvir isso de você, de alguma mãe, desconstruir o que para mim é certo e errado, porque é uma nova história, né? Ela é um outro ser, por mais que eu a ensine, por mais que eu vou ensinar valores e eu vou construir o que eu acho que é certo, né? Porque é os ensinamentos que eu tive também,
Só que eu acredito muito também que o evoluir, o crescimento vai de você ter esse autoconhecimento e você construir novos caminhos e você ter uma mente aberta que você pode ensinar coisas novas para os seus filhos, não necessariamente igual que teus pais te ensinaram. Em algum momento você pode fazer diferente e a gente só consegue isso através do autoconhecimento, porque senão você repete padrões para a vida inteira, teu filho vai repetir e assim vai, gerações e gerações. E buscando o que a gente acabou de falar, o autoconhecimento te permite isso, essa desconstrução. Essa desconstrução do que é certo e errado, essas crenças enraizadas que muitas vezes nos fizeram ser pessoas aprisionadas, né? E parece que fazer diferente daquilo é errado. E por que é errado? Você já tentou fazer diferente? Porque talvez você fazendo diferente, o resultado vai ser diferente. E é aquilo, para ter caminhos e resultados diferentes, você precisa fazer diferente, mudar o caminho, mudar a posição, mudar o rumo das coisas, né? Então, eu acho que eu precisava ouvir isso. Eu acho que você falou tudo, desconstruir o que é certo e errado na minha cabeça. Porque ela vai ter a jornada dela. E isso ontem para hoje estava realmente assim me consumindo e assim, nossa, o que que eu tô... Hoje eu até fiz essa pergunta para ela, né, filha, no carro. Filha, o que que eu preciso fazer? Porque assim, dentro do que eu acredito ser uma verdade e o que eu estou fazendo para te agradar, eu fiz. Botei isso na minha cabeça. Aí eu perguntei para ela, filha, agora eu preciso que você me fale. O que que eu preciso fazer? Porque eu já fiz tudo que eu imaginei que seria legal e não está sendo legal. Então eu preciso que você me fale. E talvez isso é uma forma de desconstruir. Porque talvez é uma atitude que parece assim, nossa, parece que está desequilibrado, parece que não sabe como agir com o filho. Mas não, é exatamente por eu saber, eu preciso perguntar, porque se eu não sei, nada melhor do que ela, com 7 anos, para dizer, não, mãe, fazer isso para mim vai ser melhor. E aí vem essa questão do desconstruir, do controle. Por que que eu, por eu ser mãe, achar que isso é certo e pronto, acabou e ela tem que aceitar? Não. É abrir mão do controle, às vezes, é como você falou. Tem momentos que não dá para não tomar a decisão. Tem muitos momentos, né? A gente que é adulto, a gente tem mais discernimento para as decisões. Mas muitas outras coisas, talvez abrir mão do controle e desconstruir algumas coisas, vai nos permitir uma jornada materna mais leve, porque aí você sabe exatamente o que tem que fazer. Você perguntou, às vezes é uma coisa simples, é perguntar, né? E o perguntar está nessa desconstrução do que é certo e errado. Ah, é certo perguntar para uma criança de 7 anos? Não sei, nunca fiz. Eu só vou saber se eu fizer. É claro que cabe a mim ter a sabedoria, uma inteligência emocional nessa questão, porque isso envolve também a dúvida e a insegurança do teu filho, às vezes. Ou não, ou talvez aquela pergunta vai falar, nossa, minha mãe está perguntando para mim. Então, nossa, ela confia muito em mim se ela está me perguntando. Então, tem os dois lados para qualquer situação. Eu acho que é muito isso. Nossa, gratidão até por você ter compartilhado isso, porque eu estava desde ontem com esse coraçãozinho aqui apertado por essa questão, sabe, com a Maria Luísa. Por isso que eu vejo que quando a gente busca a troca, quando a gente se permite a vulnerabilidade, quando a gente se permite um momento como esse que a gente está tendo agora, o crescimento ele é enorme. E eu vejo que muitas mães não aproveitam dessas oportunidades. E são oportunidades gratuitas, oportunidades realmente feitas com muito carinho, com muito amor. E que, assim, às vezes você não consegue estar aqui ao vivo, mas você pode parar algum momento e ouvir a gravação. O quanto isso é rico, o quanto isso é importante. Porque muitas das vezes a gente está passando pela mesma coisa da outra mãe e só de ouvir, como eu te ouvi agora, já me traz um acalento, já me traz uma reflexão, já me traz crescimento. Isso é tão bom, né? Isso te traz. É como se uma mãe carregasse a outra no colo, né? Sim. E até do post que eu fiz hoje, às vezes é um abraço de uma forma que seja por palavras, porque o abraço te acalma, te traz segurança. E muitas vezes uma live como essa, uma fala como a sua agora, é o que a gente recebe. Eu acho que a gente precisa se permitir essa troca. Realmente se mostrar vulnerável nas questões dos nossos desafios, porque eu tenho a questão, né, que isso já está, graças a Deus, eu tenho trabalhado bastante, que é a qualidade do tempo e não a quantidade do tempo, é algo que é um desafio, que as mães se tragam bastante. Agora você trouxe essa questão do controle, de realmente fazer realmente de uma forma desconstruir. Eu acho que cada vez mais que a gente vai trazendo esses desafios, a gente vai aprendendo uma com a outra, né? Isso é muito importante, né, Carol? O que você acha? Essa troca isso, conforme a gente compartilha,
primeiro que a gente, né, o fato de você pôr para fora ali já traz um alívio. E quando você percebe que as outras pessoas sentem como você, vivenciam coisas como você fala, nossa, que bom, eu não sou a única, porque a gente, justamente pela comparação, às vezes, essa ideia da boa mãe, a gente fica achando que tá fazendo tudo errado, que tudo tá dando errado, que eu não sou boa, que eu não sei fazer. Então, quando a gente compartilha, quando tem essa troca, você se vê ali humana. Todo mundo está passando pelas dificuldades, pelos desafios, né? Tá todo mundo fazendo o que pode, fazendo o que sabe. Eu aprendo com você, você aprende comigo. E quem, né, que estiver disposto a ouvir, isso tudo também pode aprender. Então é isso, a gente tem que... É importante, sim, a gente se colocar, a gente compartilhar, porque sempre ajuda. A gente sempre está aprendendo o tempo todo, não importa se é com os filhos, com as amigas, com as outras mães. Eu acho que quando a gente se abre para aprender, tudo que chega até nós é um conhecimento, é uma coisa que vai agregar de qualquer maneira. Então é sempre muito bom. Eu vou só para a gente encerrar, tua mãe até trouxe aqui, né, que as mães, elas dão o melhor dela para os seus filhos, e é verdade, nós damos o nosso melhor dentro do que a gente consegue fazer. E dentro do que a gente consegue fazer, é o melhor sempre. Isso eu acredito muito, assim. Independente do resultado ser positivo ou não, dentro daquele momento ali que a gente fez, a gente deu o nosso melhor. Com certeza. É claro que a gente não pode botar uma venda nos olhos e dizer que todas as mães são boas ou todas as mães cuidam bem dos seus filhos, porque a gente sabe que não. Tem muitas mães aí que, infelizmente, não nasceram para ser mãe, né? Vamos combinar aqui que muitas vezes a gente acha que mãe são santas, todas as mães são santas. Não, não são todas as mães que são santas e não são todas as mulheres que nasceram para ser mães. Claro. Vamos ser bem realistas em relação a isso, né? A gente vê todos os dias exemplos disso. Então, acho que é algo também que a gente tem que trazer aqui, apesar de ser Dia das Mães, né? A gente está falando de maternidade. É uma realidade que existe, né? Tem muitas boas mães, a maioria, que bom, mas infelizmente tem uma minoria aí que não deixa, infelizmente, deixar desapercebido aí que existem mães que não são tão boas mães. Mas, enfim, né? Cada um com a sua jornada, cada um dentro da sua história de vida. Não estamos aqui para julgar o que é certo e errado, né? E que a gente possa acolher essas mães também para que algum dia elas possam olhar realmente para a maternidade com mais respeito, amor e responsabilidade, né? Porque ser mãe é ter uma responsabilidade de um serzinho que é tão pequeno, que depende única e exclusivamente de nós pais, mãe e pai, não só mãe. E acho que vale a gente pensar sobre isso. E eu quero encerrar aqui a nossa live, já está no nosso horário. Eu quero muito, muito. É um bate-papo tão gostoso que se deixar a gente para a noite inteira, né? E passa tão rápido. Eu quero te agradecer, Carol, por mais uma vez você estar aqui. Você sempre é uma luz, assim, para mim. É uma pessoa que eu admiro muito. Você é uma potência de mulher, assim, que eu realmente, assim, admiro demais. A gente não se conhece pessoalmente ainda, mas eu sinto no meu coração que a gente tem uma ligação de alma aí muito forte e que não é por acaso o nosso encontro, as nossas conversas, as nossas lives, o nosso maternar, que a gente troca tanto uma com a outra. Então, assim, gratidão por te conhecer, gratidão por você estar aqui. Eu quero agradecer as mamães que estão aqui, que participaram, que se doaram. Quero agradecer também a mãe da Carol, a Rô, que criou tão bem essa filha, essa mulher incrível, maravilhosa, mãe exemplar. Então, parabéns você, a Rô, também por essa filha linda. E eu quero aproveitar e desejar Feliz Dia das Mães para vocês, para todos que nos assistiram, a você, Carol, porque a gente encerra a live hoje, amanhã não vai ter live, então estou desejando a todas aqui Feliz Dia das Mães, aproveitem bastante os filhinhos. E gratidão, Carol, mais uma vez, assim, um beijo no seu coração. Eu que agradeço. Eu que agradeço todo o seu carinho, todas as suas palavras lindas e todos esses momentos difíceis que você tem me acompanhado, me acolhido, e realmente a nossa troca é muito rica. Saiba que eu também admiro muito você, uma mulher guerreira, que está sempre aí lutando, fazendo, acontecendo, sempre construindo uma vida maravilhosa, uma filha linda que você... Nossa, cria com tanta dedicação, tanto amor, e saiba que você é uma mulher incrível, uma mãe exemplar. Então, parabéns por todo esse trabalho que você está fazendo, por tantas mulheres que você está inspirando. Então, é isso. Feliz Dia das Mães para você e para todas as mães aí que estão acompanhando. Obrigada mais uma vez pelo convite, viu? Adorei. Obrigada, eu amei nossa live, gente. Ó, fiquem com Deus, uma ótima noite. Aproveitem bastante o dia de amanhã.
E fiquem com Deus. Carol, querida, beijo Beijo. no seu coração. Fiquem com Beijão. Deus. Tchau, Tchau. tchau. Tchau, Maria. Eu vou encerrar.